Meus alunos do sétimo ano, estou trazendo aqui essa parte agora da nossa aula remota, comentando essas atividades da sequência, né? Depois desse conteúdo que nós comentamos agora na aula anterior. Então, o que nós temos aqui? Pede que a gente verifique, em cada caso, se as equações são equivalentes ou não. Então, lembrando que as equações equivalentes são aquelas que têm a mesma raiz, como nós vimos lá no exemplo anterior, né? Nos exemplos anteriores. Então, aqui nós temos duas equações. Veja que na letra A, nós temos uma equação. A primeira equação que eu tenho na letra A é 8. Eu vou corrigir, não é 8, desculpa. A letra A nós temos assim, a letra A vai ser x menos 8 igual a 6. Então, essa equação, qual é a raiz dessa equação? E a outra raiz que eu tenho na letra A é a equação x igual a 14. Então, veja que eu tenho duas equações. Na letra A, essas duas equações são x menos 8 igual a 6 e a outra x igual a 14. Elas duas são equivalentes? A resposta aqui é sim. Por que é sim? É porque o 14 também é solução desta equação x menos 8 igual a 6. Porque essa aqui eu já sei que o x é 14. Então, verifique nessa outra que se você colocar o valor do x sendo igual a 14, 14 menos 8 vai ser igual a 6. Então, veja que o 14 ele é raiz da primeira equação e também raiz da segunda. Olha, aqui na letra B, veja que na letra B nós temos aqui duas equações. Nós temos a equação 2y menos 1 igual a y. E nós temos uma outra. Na verdade, nós temos três equações. A outra é 3y igual a menos 6. E temos uma outra que é y mais 2 igual a 5. Essas equações são equivalentes? Não são equivalentes. Por que não são equivalentes? Então, veja que o conjunto de solução dessa última equação, se você olhar para ela, deixa eu fazer aqui um contra-exemplo. Se você coloca essa última equação, o y mais 2 igual a 5. Então, veja que nós temos um número que somado com 2 dá igual a 5, esse número é o número 3. Então, a solução dessa equação aqui, a raiz dessa equação y mais 2 igual a 5, é o número 3. Então, veja nessa outra que a raiz dela não é 3. Veja, se você colocar 3 aqui nesse lugar, no lugar do y, e multiplicar 3 vezes 3, você tem igual a 9. Não é igual a menos 6. E a equação, a primeira, se você tem 2 vezes 3, 6. Então, se você coloca 3 aqui, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, você tem igual a 5. Não é igual a 3, porque já que nós chamamos o y de 3, como nós temos na última equação, a gente está vendo que elas não são equações equivalentes. Ou seja, cada uma delas tem um valor diferente para a letra y. Por isso que aqui vai ser não. E deixa eu limpar aqui essa parte aqui para comentar esse outro. Se você tem aqui eu vou tirar essa parte aqui. Deixa eu limpar isso aqui para a gente escrever o outro exemplo aqui. Então, comentando aqui a letra C. Na letra C nós temos aqui uma equação. Essa equação vai ser 4z. Eu tenho 4z
colocar mais aqui embaixo. Eu tenho 4z mais 1 igual a z mais 7. E temos uma outra equação que é 3z igual a 6. E temos uma outra equação que é o z igual a 2. Elas são equivalentes? Sim, são equivalentes. Por quê? Veja que nessa equação aqui, nessa última, o z é igual a 2. Veja que também aqui na outra, o valor do z também é 2, porque se nós substituirmos aqui o z por 2, 2 vezes 3 é igual a 6. Veja que isso também acontece na primeira, porque 4 multiplicado por 2 você tem 8, e 8 mais 1 vai ser igual a 9. E do outro lado, se o z for 2, 2 mais 7 igual a 9. Então veja que o número 2 ele é a raiz de todas as três equações. Então aqui a resposta é sim. E na letra D, a resposta que nós temos aqui é não. Eu vou mostrar para vocês por que é não, por que elas não são equivalentes. Com certeza, a raiz de cada uma dessas equações são diferentes. Então veja, na letra D, a primeira equação, eu tenho 2a mais a igual a 12. Temos uma outra equação, 2a igual a 6. E nós temos a outra que o a é igual a 3. Então, aqui na última equação, o a é igual a 3. Nessa outra, o a também é 3, porque se nós trocarmos o a por 3, 2 vezes 3, 6. Mas veja que não acontece nessa primeira equação, porque trocando o a por 3, então você teria 3 aqui e aqui. E multiplicando 2 vezes 3, 6. E 6 mais 3 vai ser igual a 9, não é igual a 12. Essas duas últimas são equivalentes, mas a primeira não é. E aqui a resposta é não, exatamente porque as três não têm a mesma raiz, tá certo? Agora vamos também comentar aqui esse quesito 31. Vamos observar aqui a situação que está sendo apresentada nessas balanças. Lembrando que essas balanças para nós representam equações. Aqui nesse prato esquerdo, nós temos esse pacotinho representado pela letra X, e esse pacotinho aparece 3 vezes. Então aqui a gente pode falar que eu tenho 3x e eu tenho 2 kg, 2 pesos, cada um aqui com 3. Então vamos dizer que sejam 3 kg cada um. E no prato direito da balança, nós temos 2 pacotes com x quilogramas, que nós não sabemos qual seria, quantos quilogramas tem em cada pacote, e nós temos 4 pesos de 3, que nós vamos dizer 3 kg cada um. O que pede para fazer aqui? O valor de x é o mesmo nas duas balanças? Justifique sua resposta. Então, na segunda balança, eu tenho aqui no prato esquerdo 2 pacotes com x quilogramas e temos também 2 pesos de 3 kg cada um. E no prato direito eu tenho um pacotinho com x quilogramas e tenho 4 pesos de 3 kg cada um. Então vem aqui, encontre para cada... Então vamos responder primeiro a letra A, né? O valor de x é o mesmo nas duas balanças? Justifique sua resposta. Então, se o valor de x é o mesmo nas duas balanças, vamos comparar, né? Vamos comparar primeiro as equações que são formadas. Veja que aqui na primeira equação, vamos comentar a letra A. Na primeira equação, eu tenho o x 3 vezes. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui 3x. Adicionado com o 3 duas vezes. Então, eu tenho 3 mais 3 igual a 6. E do outro lado, eu tenho
o x duas vezes o x, mais o 4 aparece, o 3 aparece aqui 4 vezes. Então eu tenho 4 vezes o 3, eu posso escrever aqui como sendo 12. E na outra balança, veja que na outra balança eu tenho do prato esquerdo 2x, mais 3 mais 3 eu tenho 6, que vai ser igual, do outro lado eu tenho x, né, do outro lado eu tenho x, e mais o valor 3, 4 vezes. Então eu também tenho 12. Então a pergunta o valor de x é o mesmo nas duas balanças? Justifique sua resposta. Então a justificativa que nós estamos dando aqui e vamos olhar aqui para a balança e vamos fazer o seguinte: vamos tirar o que eu estou riscando é o que eu estou tirando. Então eu estou tirando aqui esses dois volumes desse lado e vou tirar também o 2 desse outro. Então até o momento, se eu tirei os dois pesos, as duas massas, a mesma quantidade do prato esquerdo com o prato direito, a balança vai continuar em equilíbrio, não é verdade? E agora vamos tirar riscar aqui esses 3 com esse 3, vamos tirar daqui, e vamos tirar também lá do outro lado da balança também esses dois pesos medindo 3 kg cada um. O que foi que sobrou? No prato esquerdo sobrou um pacote X e do outro eu tenho 3 mais 3, 6. Então esse X aqui ele vale 6. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, só que aqui eu vou riscar apenas esse X aqui. Quando eu riscar, significa que eu estou tirando ele. E vou tirar ele também do outro lado da balança, do prato direito. Então ela vai continuar em equilíbrio. Agora eu vou tirar esse 3 aqui desse lado, a balança iria baixar. Quando eu tirar também do outro, ela vai equilibrar de novo. Então eu vou riscar mais esse peso aqui de 3 kg e vou riscar também esse outro peso de 3 kg. O que ficou aqui também? Ficou esse X nesse prato esquerdo, e do outro também eu tenho dois pesos medindo 3 cada um. Então vejam que a situação é a mesma. Então o valor X é o mesmo nas duas balanças? Então você vai responder que sim, né? Sim. Pois nos dois casos encontramos a equação que tem o X valendo, no caso, 6, né? E aqui na letra B, encontre para cada balança a equação que representa. Então, a equação que representa em cada balança é essa aqui. Na primeira balança, a balança 1, eu tenho 3x mais 6 igual a 2x mais 12. E na segunda balança eu tenho 2x mais 6 igual a x mais 12. Essas equações são equivalentes? Sim, né? Nós já acabamos de mostrar aqui que elas são equivalentes porque o x tem valor igual a 6, raiz de cada uma delas, tá certo? Então você também poderia verificar fazendo aqui essa substituição que eu vou comentar aqui com vocês. Eu acredito que vocês vão ouvindo novamente, vocês vão fixar melhor. Então vamos aqui substituir esse valor do x aqui pelo o valor que nós encontramos ali, que foi 6. Então nós estamos dizendo que elas duas são equivalentes. Então se eu trocar esse valor do x por 6, tanto do lado aqui, do lado que nós chamamos de primeiro membro com o segundo, o valor tem que ser o mesmo, na verdade. Então veja aqui, eu vou trocar o valor do x, eu vou colocar o valor 6, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer aqui nessa outra, onde tiver o x a gente vai colocar o 6.
Então veja aqui, 3 vezes o 6 mais 6. Do outro lado eu tenho 2 vezes o 6 mais 12. Então aqui só fizemos trocar o x pelo 6. E vamos fazer as continhas agora. Primeiro multiplicamos, lembrando que nas expressões numéricas, né, que vocês viram aí lá pelo quinto, sexto ano, primeiro nós temos que multiplicar. Então, multiplicando 3 vezes o 6 dá 18. E 18 mais 6. E 18 somado com 6 eu tenho 14. Do outro lado da igualdade, nós temos 2 vezes 6, 12. Desculpa, aqui eu fiz a conta errada. 18 mais 6, 8 e 6, 14. Só que vai 1, né? E aqui é igual a 24, tá bom? Então, 2 vezes 6, 12. Mais 12, eu também tenho 24. Então, veja que o que eu tenho no primeiro membro é igual ao que eu tenho no segundo. Então, o 6 é raiz. Vamos verificar também que isso acontece aqui com a outra equação. Que eu tenho 2 vezes o x, eu estou dizendo que é o 6, ó, 2 vezes 6, mais 6, igual a 6 mais 12. Veja que aonde tem um x eu estou colocando 6. Ó. E fazendo as continhas agora, multiplicando. 2 vezes 6, 12. 12 mais 6 dá 18. E do outro lado eu tenho 6 mais 12, também eu tenho 18. Tá certo? Então, aí a gente confirma que essas duas equações, a equação 3x mais 6 igual a 2x mais 12, e 2x mais 6 igual a x mais 12 são equações equivalentes, tá certo? Então, fica aqui o nosso comentário dessa atividade. Eu espero que vocês olhem novamente o que vocês fizeram, assistam o vídeo novamente, para que vocês possam entender esse conteúdo que é de fácil entendimento, tá bom?